Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade à série com 3 episódios, onde iremos estar revelando o capítulo mais assustador da Bíblia. Esse será o último episódio dessa série. E se você não assistiu os 2 últimos episódios, o link estará na descrição desse vídeo e também nos cards. Mas, antes de começarmos, eu quero pedir a você para deixar o seu like. E a você que é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Sem mais demora, vamos para o vídeo. Imita a marca de Deus em seu povo. Aceitar essa marca é como virar as costas para Deus. Mostra que você está escolhendo se aliar àqueles contra Deus. Não é apenas uma marca que você pode ver em seu corpo. Realmente significa que você está vivendo sua vida contra o que Deus significa. O selo de Deus versus a marca da besta. O selo de Deus representa a autoridade divina e proteção, enquanto a marca da besta significa submissão ao poder mundano e corrupto. O selo de Deus é uma marca espiritual denotando fé e obediência a Deus, enquanto a marca da besta é frequentemente interpretada como um sinal físico ou visível de conformidade com forças malignas. O selo de Deus significa salvação eterna e alinhamento com a vontade de Deus, enquanto a marca representa ganho temporal ao custo da condenação espiritual. Qual é o propósito do selo de Deus? É assim que você sabe que é escolhido. A revelação de Jesus Cristo foi dada a João por Deus para mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Este livro está cheio de mistérios sobre as coisas que virão. O que significa ter o selo de Deus na minha testa? Assim como Deus protegeu seu próprio povo em meio às pragas, Ele também estará com eles enquanto o mundo enfrenta seus julgamentos. Em Apocalipse 7, no meio de João revelando o que acontecerá no final da era, saber o que isso significa para essas 144 mil pessoas é item crítico. Mas o que isso significa para você? Deus colocou seu selo em você. Devemos aprender o que significa ser selado por Deus. Então, vamos descobrir o que isso significa. Qual é a provisão do selo de Deus? Há 3 coisas que o selo de Deus lhe proporciona, e as identificaremos a partir deste trecho em Efésios 1, versículos 13 e 14. O selo de Deus nos dá inclusão. Como crente em Cristo, você é considerado parte dele. Isso implica que tudo que pertence a ele também pertence a você. Por exemplo, devido à sua conexão com Cristo, a justiça dele se torna sua justiça também. O que o selo de Deus significa para viver nos últimos dias? Identifica o que você deve estar fazendo, de maneira muito semelhante aos 144 mil em Apocalipse. É necessário que você sirva como testemunha dele. A seguir, uma explicação do que ocorre depois que os 144 mil são selados em Apocalipse 7. Apocalipse 7, versículos 9 a 14, nova versão americana. Depois dessas coisas, eu olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e com ramos de palmeira nas mãos. E eles clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Bênção, glória, sabedoria, gratidão, honra, poder e força pertencem ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de roupas brancas e de onde vieram? Eu respondi: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Eles lavaram suas roupas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Temos os cânticos dos santos e dos anjos nesta ocasião. Os santos louvaram a Deus por salvar um grande remanescente de judeus da infidelidade e destruição. A postura desses santos louvando: eles estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, diante do Criador e do Mediador. Durante o culto religioso, devemos nos considerar na presença especial de Deus. Os membros da igreja também são selados. Paulo descreveu membros em Éfeso, Efésios 1:13, em quem vocês também, ao ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e como resultado, nele foram marcados com o selo do Espírito Santo prometido. Aquele prometido por Cristo como propriedade e protegidos por Deus. Mais tarde, ele lhes diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Escrevendo para os membros em Corinto, Paulo falou de Jesus Cristo, que também nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações como garantia. 2 Coríntios 1:22. Ele também nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações como penhor.
Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são marcados como genuínos cristãos, filhos de Deus e herdeiros da vida eterna, Romanos 8, 14 e 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos e filhas de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para cair novamente no medo, mas vocês receberam um espírito de adoção como filhos e filhas, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse selamento ocorre no batismo, quando alguém recebe o Espírito Santo após se arrepender de seus pecados, Atos 19h06, e quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Uma distinção importante é que os membros da verdadeira Igreja de Deus são selados por Ele para a vida eterna quando recebem e seguem a orientação do Espírito Santo. A salvação é limitada apenas aos 144.000? É importante notar que a salvação não está limitada aos descendentes da antiga nação de Israel. Indivíduos de todas as raças e nações podem alcançá-la. No entanto, o povo de Israel ainda é muito valorizado por Deus. Além dos 144.000 mencionados na Bíblia, também haverá uma multidão inumerável de indivíduos justos que estarão diante de Deus em roupas brancas. Apocalipse 7, 9 e 13. Apocalipse 3, 4 e 5, mas você ainda tem algumas pessoas em Sardes que não contaminaram suas roupas, isto é, não contaminaram seu caráter e integridade pessoal com pecado. E eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Justos, aquele que vencer o mundo através da crença de que Jesus é o Filho de Deus será vestido de roupas brancas, e eu nunca apagarei seu nome do livro da vida e confessarei e reconhecerei abertamente seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos, dizendo que ele é um dos meus. Essa grande multidão será composta por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante de Cristo, o Cordeiro. A pergunta é feita sobre sua origem. A resposta é que estes são os que saem da grande tribulação e lavam suas roupas, tornando-as brancas no sangue do Cordeiro. Eles servirão diante do trono de Deus. Devido à sua resposta a Deus, o que fará com que tantas pessoas se voltem para Deus durante a tribulação? A Bíblia revela que 2 representantes de Deus, chamados de 2 testemunhas, profetizarão em nome de Deus por 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11 versículo 3. Durante toda a turbulência e circunstâncias difíceis que acompanharão a tribulação, o ministério desses servos de Deus resultará na adição de muitos filhos e filhas à família eterna de Deus. Essas pessoas virão tanto dos 144.000 quanto da multidão inumerável. Por que Deus faz isso? A Bíblia sugere que Deus permite a existência do mal, incluindo forças demoníacas, para cumprir um propósito maior. No livro de Jó, por exemplo, Deus permite que Satanás teste Jó, o que, em última análise, leva a um entendimento mais profundo e a fé em Deus por parte de Jó. Isso pode ser interpretado como Deus usando o mal ou o sofrimento para um bem maior, embora não necessariamente endossando ou criando o próprio mal. É um tópico complexo que frequentemente leva a discussões sobre o livre-arbítrio e a natureza da soberania de Deus. A reconciliação da existência do mal e do sofrimento com a natureza de Deus como amorosa e justa é frequentemente referida como problema do mal na Bíblia. A Bíblia aborda isso de várias maneiras. Por exemplo, Romanos 8, versículo 28 diz: "E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com seu propósito." Isso sugere que Deus pode trazer o bem a partir do mal ou do sofrimento. Além disso, o conceito de livre-arbítrio, como visto em Gênesis com a história de Adão e Eva, implica que o mal e o sofrimento são frequentemente o resultado de escolhas humanas, em vez de atos diretos de Deus. A coexistência de um Deus amoroso e justo com o mal e o sofrimento é um dos tópicos mais debatidos. A história sobre os 4 anjos do rio Eufrates é uma parte muito importante da visão de João sobre o futuro. Esses anjos foram especificamente escolhidos e preparados para um momento específico, para realizar uma grande tarefa. Essa parte da história é bastante intensa e nos faz sentir um pouco, itens desconfortáveis. Realmente mostra quão fortes e severas podem ser as decisões de Deus. Pontos-chave a considerar nesta narrativa incluem o significado simbólico do rio Eufrates, tradicionalmente visto como uma fronteira entre nações e frequentemente associado a conflitos e guerras. A libertação dos anjos marca um tempo de grandes mudanças e caos, um tema comum no livro do Apocalipse. Refletindo sobre essa passagem, somos confrontados com o mistério e a profundidade do plano de Deus, conforme revelado nas Escrituras. A visão dos 4 anjos serve como um lembrete da onipotência e soberania de Deus, que está no comando até das forças mais poderosas do universo. Essa narrativa nos encoraja a ponderar sobre os temas maiores de julgamento divino,
redenção e o triunfo final do bem sobre o mal. É um chamado à reflexão pessoal sobre nossas próprias vidas e nosso próprio lugar no plano de Deus. Como Apocalipse 13, versículo 9 diz: se alguém tem ouvido, ouça. Esta é uma convocação para ouvir, entender e responder às verdades profundas encontradas na palavra de Deus. No geral, os 4 anjos no rio Eufrates são apenas uma história do passado. É uma mensagem viva, relevante para hoje. Isso nos convida a continuar aprendendo e a estudar a Bíblia com cuidado para entender melhor. Fazendo isso, podemos aprender mais sobre o ensino de Deus e encontrar ajuda para a nossa vida cotidiana. Vamos estar ansiosos e abertos para aprender mais e fortalecer nossa fé. A China tem um papel nos tempos do fim. Muitas pessoas que estudam as profecias bíblicas pensam que uma seção em Apocalipse 16, versículos 12 a 16, poderia estar falando sobre a China nos últimos dias. Essa parte da Bíblia descreve uma batalha enorme e importante, chamada Batalha do Armagedon, que acontece no final de um período difícil chamado Tribulação, seguindo o 6º julgamento ousado. Nesse ponto, o rio Eufrates secará. Isso permite que os reis do Oriente atravessem o rio seco para invadir o Oriente Médio e avançar em direção a Israel. É a frase reis do Oriente que faz muitas pessoas pensarem na China. Eles acreditam que o exército chinês ou um grupo liderado pela China usará essa chance para se mover rapidamente para o oeste, para se juntar às forças com o exército do Anticristo. Nos tempos do fim, muitas nações tentarão sua sorte na conquista. Em última análise, sua luta será contra Deus. A tribulação será um tempo tumultuado de guerra, desastres e julgamento divino, mas Deus tem tudo sob controle, como o Salmo 2, versículos 2 a 6 assegura: se os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: vamos rasgar suas correntes e jogar suas cordas para longe de nós, aquele que está sentado nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então ele falará a eles em sua ira e os aterrorizará em sua fúria, dizendo: mas quanto a mim, instalei meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição, para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui. Antes de encerrar, quero saber a sua opinião. O que você achou sobre os pontos que discutimos hoje? Você se identificou com algum deles? Deixe seu comentário abaixo e vamos estar orando por você. Sua participação é muito importante para nós. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.